Fala aí, nação rubro-negra. Hoje o vídeo tá insano e cheio de novidades bombásticas para vocês. Será que o Flamengo vai dar uma rasteira no Santos e trazer o Neymar de volta ao Brasil? Fontes dizem que o Mengão está disposto a colocar mais de 3 milhões por mês na mesa para fechar com o craque Neymar. Além disso, tem mais uma atualização quente sobre o Lohan. A diretoria aumentou a proposta para segurar o garoto e eu vou contar todos os detalhes dessa negociação para vocês. Para fechar com chave de ouro, o reforço Vitão tá na mira do Flamengo com mais um avanço de negociação. Então, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que rola. E claro, fica comigo até o final do vídeo, porque no final sempre tem aquela bomba que vocês gostam de saber. E eu quero a opinião de vocês. Vamos pro vídeo. Já que o Neymar decidiu voltar a jogar no futebol brasileiro, por que o Flamengo não atravessa o Santos e tenta contratar o jogador? Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Lohan. O Flamengo recebeu uma proposta de 50 milhões de euros para vender o jogador. Vou falar dos ingressos da final da Supercopa do Brasil e vou deixar você, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, você não paga absolutamente nada, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí eu pedindo desculpas ao pessoal de São Luís do Maranhão. Eu tinha combinado com vocês que eu iria para São Luís para acompanhar o jogo entre Flamengo e Bangu na próxima quarta-feira, jogo aí, o último jogo que os garotos da base vão fazer, só que, gente, erro meu, tá? Eu tive um problema com o meu voo de volta para o Brasil. O que aconteceu foi o seguinte, eu tinha 2 voos para voltar, um no dia 25 e o outro no dia 20, que era hoje. E eu precisava cancelar um voo, e ali com a cabeça cheia, eu acabei cancelando o voo errado. Volta Redonda, eu ainda consegui fazer isso aqui. Então eu peço desculpa ao pessoal de São Luís, eu tinha combinado até com alguns ali por mensagem na rede, mudar o assunto aqui agora, mas já falando sobre São Luís do Maranhão, é que o zagueiro Cleiton está viajando para São Luís para voltar a estar junto com o elenco que disputa o Campeonato Carioca, jogo contra o Bangu na próxima quarta-feira, 7 horas da noite. É um jogo que para o Flamengo é importantíssimo. O Flamengo precisa ganhar essa partida até para poder pontuar no Campeonato Carioca. O Flamengo tem uma campanha ou um início de Campeonato Carioca muito ruim, muito abaixo, e muita gente, inclusive, tem criticado a atuação da equipe sub-20 do Flamengo, que, na realidade, não está conseguindo dar conta do recado, que é jogar, é performar, é conseguir vencer essas equipes de menor expressão nesse início do campeonato. Bom, torcer para que os garotos consigam ganhar do Bangu na quarta-feira, e o Flamengo aí, o time principal, vai fazer o primeiro jogo no sábado contra o Volta Redonda no estádio Mané Garrincha em Brasília. Esse jogo em Brasília é o elenco principal, nós vamos estar sim, se Deus quiser. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre a situação do Juninho, porque o jogador será oficialmente apresentado ao Flamengo amanhã. A informação é que às 3 horas da tarde vai ter uma coletiva de imprensa no Ninho do Urubu, onde o Juninho ele vai ser apresentado. O Flamengo acertou a contratação do jogador na semana passada, ele chegou ao Rio de Janeiro, passou por exames médicos, assinou o contrato. Era esperado até aqui nos Estados Unidos, porém, por questões de visto e essas questões todas de documento, o jogador não veio para cá. E aí o que acontece? O Juninho, ele vai ser apresentado oficialmente amanhã, até para poder começar a treinar já com o elenco principal que chegou hoje no final da manhã no Rio de Janeiro. O Flamengo chegou lá, já treina a partir de amanhã no Ninho, visando o jogo de sábado contra o Volta Redonda. Ontem o técnico Felipe Luiz ele chegou a falar sobre isso, que a pré-temporada ela não acabou ainda, alguns jogadores ainda estão longe da sua forma física, ainda estão longe do seu
seu ápice físico aí para poder prosseguir com a temporada. Então a pré-temporada continua e agora com o Juninho, novo contratado do Flamengo, junto com o elenco principal. Um outro jogador que deve se juntar ao elenco principal também essa semana é o Everton Cebolinha, como foi informado ontem também no Coluna do Fla, jogador que está se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles, já está em fase final de recuperação. E por conta disso, ele deve aí está 100% recuperado e nessa de estar 100% recuperado, ele já deve voltar aí, se Deus quiser, a jogar aí com o Mengão já nesse começo de temporada. Estamos na torcida. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora e vamos falar sobre a situação do Lohan, porque a informação que o Vene soltou ainda agora é que o CSKA aumentou a proposta por Lohan, 8 milhões de euros. Pouco mais de 50 milhões de reais, por 80% dos direitos. A negociação está esquentando e existe chance sim. O Lohan, ele já disse sim ao CSKA, já aprovou a negociação e agora o empresário do jogador, mais o próprio jogador estão tentando ali conversar com o Flamengo, que conversa também com o Madureira. O Madureira é dono de 30% do Lohan, o Flamengo só tem 70%. Então eu acredito que o Flamengo quer fazer o quê? Dos seus 70%, quer vender 50%, pega 20% ali do Madureira, talvez deixe o Madureira com 10% e o Flamengo fica com 20% aí para uma venda futura. O Flamengo, nesse momento, já conversa com o Madureira para tentar viabilizar aí a melhor forma na negociação de saída do atacante Lohan. Agora eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, que assiste aqui o nosso canal. Por 70 milhões de reais, 70 não, desculpa, 50 milhões de reais, você venderia o Lohan? Você acha que é uma boa negociação? Você acha que é um bom negócio? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para todos nós. Bom, falar agora sobre Neymar. Porque assim, gente, ontem foi noticiado que o Neymar está voltando para o futebol brasileiro. O jogador vai jogar no Santos. E todo mundo, ou muita gente ontem na live que eu fiz no pós-jogo, e eu vi muita gente falando sobre isso na rede social, assim, já que o Neymar está voltando para o futebol brasileiro, por que o Flamengo não faz uma proposta para tentar atravessar o Santos na negociação? Eu procurei falar com algumas pessoas do Flamengo para saber se o Flamengo ao menos ia tentar atravessar o Santos nessa negociação. E provavelmente o Flamengo não vai tentar. Eu vou explicar o motivo. Primeiro, o contrato é só 6 meses. E o Neymar, dentro desses 6 meses, ele deve demorar mais uns 2 meses aí para estar no ápice físico. Então, ele iria chegar ali para poder jogar mesmo lá para março, abril. O Flamengo, se fosse contratar o Neymar, era para contar com o Neymar pro Mundial de Clubes, para a temporada ali, para as oitavas, quartas de final da Libertadores, da Copa do Brasil, tipo assim, do meio para o final do ano. Então, estrategicamente, não é interessante o Flamengo tentar um empréstimo junto ao Al Hilal agora. O que pode acontecer é o seguinte, o Neymar vem para o Santos, ele joga 6 meses pelo Santos, que é esse tempo de empréstimo, e depois, caso ele se recupere e o Flamengo tenha interesse, até naquela janela do meio do ano ali que vai ter antes do Mundial, de 4 a 14 de junho, o Flamengo tentar fazer uma proposta para trazer o jogador. Isso é uma possibilidade dentro dessa negociação entre Flamengo e Neymar, dentro desse interesse do Flamengo aí em contratar o Neymar, caso ainda tenha um interesse por parte do Flamengo. Eu vou dar um exemplo recente, a situação do Gabigol. Gabigol jogava na Europa, ele volta para o Brasil, vai para o Santos, emprestado ao Santos. Depois o Flamengo vai lá e consegue trazer o Gabigol, que saiu recentemente do Flamengo. Então, o Flamengo pode estar usando aí da mesma estratégia. A mesma coisa aí pode estar acontecendo diante dessa situação do Neymar. Falar agora do zagueiro Vitão, do Internacional. O Internacional não considerou a proposta que o Flamengo fez para contratar o zagueiro vantajosa. E a informação, gente, é que além de não considerar a proposta vantajosa, além de não considerar a proposta boa, o Internacional agora está tentando desdenhar, dizendo que a proposta foi irrisória, que não quer vender o jogador e tal. Os caras estão devendo pra gente
Os caras têm que pagar pra gente 4 milhões de euros. E tipo assim, beleza, não quer negociar? Ninguém é obrigado a negociar com ninguém. Mas não fica tirando onda, não fica arrumando, tentando... não fica, cara, não fica. Porque aí fica feio, né? E não fica legal. Esperar para ver se o Flamengo vai fazer uma nova proposta, uma nova investida na contratação de Vitão, jogador zagueiro, que chegaria aí para compor a zaga. Lembrando que ontem o técnico Felipe Luiz, ele pediu a contratação de um zagueiro à diretoria do Flamengo. Ontem ele falou, inclusive na coletiva, a gente precisa contratar um zagueiro. Ontem ele foi categórico ao dizer que o Flamengo precisa urgentemente contratar um zagueiro. Bom, gente, eu vou ficando por... Está com um time lá C, time D, um mistão lá do sub-17, sub-20. Os adversários nunca vão pensar nisso. Os adversários vão sempre falar assim, o Flamengo. E aí eles vão pegar e vão colocar assim, o Flamengo de Felipe Luiz. Vocês conhecem a mídia, vocês conhecem os adversários, vocês sabem como é. Por falar em mídia e por falar em adversário, vocês viram um lance aí do Neymar, já vou até puxar esse gancho lá, porque casa bem pro jeito que a mídia é. Cara, todo final e começo de mercado do futebol é isso, né? Neymar no Flamengo, fulano de tal, topa pagar não sei quanto pro Neymar. Gestão fica de olho. Andreas Pereira no Palmeiras. Fulano de tal no Palmeiras. Ciclano no Palmeiras. Todo começo de ano é a mesma ladainha. Os caras, eles utilizam ali Palmeiras, Flamengo como uma parede pra elevar o nome do atleta e no fim o cara termina em outro clube. O cara é contratado por Botafogo, tá trazendo o Wendel, que já foi várias vezes especulado aqui no Brasil, tanto no Palmeiras quanto no Flamengo. Tá trazendo o Arthur, que já foi jogador do Palmeiras. Então, todo ano é a mesma ladainha. Todo ano, a mídia joga o mesmo papinho. Os portais vêm com a mesma conversinha pra falar de Palmeiras e Flamengo. E aí, no final, vocês viram aí o que acontece. O Neymar fechando com o Santos. Diz que vai fechar com o Santos, né? Vai tentar uma rescisão ali contratual com o Al Hilal. Neto, você acha que isso é bom pro Santos? Eu acho que isso é ótimo. Galera, na boa, o Neymar ele vai investir no Santos. Essa vinda do Neymar pro Santos não é só uma questão assim de, o carinho pelo Santos e tal. Ele tem carinho, claro, eu tenho certeza disso. Foi revelado por lá, foi o time que projetou ele, que abriu as portas pra ele. Então tá certo, ele tem que valorizar e reconhecer isso mesmo. Correta a atitude do jogador quando faz isso. Mas é claro que existe um interesse. Quando ele foi questionado pelo Romário na entrevista se ele compraria o Santos, ele falou assim, meu pai que gosta dessas coisas aí. Ele tava vendo lá, né, mas acho que não, né, vamos ver e tal. E ele desconversou, mas não desconversou. Ele falou que o pai dele gosta muito disso, que o pai dele olha muito pra isso. Então é muito claro que o Santos e o Neymar vai acontecer alguma coisa ali além de uma relação jogador-clube. Então talvez não é o Santos que tá comprando o Neymar. Talvez é o Neymar que tá comprando o Santos. Só que de uma forma diferente. Ele tá sendo exposto de uma forma diferente. Mas isso é pra vocês entenderem que todo ano, todo final de ano, todo começo de ano... É por isso que todo vídeo aqui... Lembra quando aquela vez que eu falei do Cristiano Ronaldo? Eu falei que era uma resenha, não falei? Eu falei assim, galera, hoje a gente vai ter uma resenha. Um pouco de informação com resenha. Então eu sempre faço questão de separar as coisas. Porque senão, mano, a gente fica no meio dessas notícias... do mercado, pessoal, é que o Flamengo fez uma proposta pro Inter. Lá pelo zagueiro, né? Pelo Vitão. Neto, o que você acha do Vitão? Mano. Não gosto dele não, viu? Não gosto dele não. Vou ser sincero. Vamos lá. Flamengo faz proposta por Vitão, mas Inter recusa. O que o Flamengo queria propor? O Flamengo queria fazer o seguinte, vocês estão devendo pra gente, não estão? Então vamos fazer o seguinte, vocês entregam o Vitão pra nós, a gente esquece a dívida e coloca mais 6 milhões de euros. Essa operação ela saía com um custo de 10 milhões. Segundo eu vi aí, né, lá no Paparazzo, no Vene Casagrande. Então iria ser uma forma do Inter abater a dívida que tem com o Flamengo e, além disso, já fazer um dinheiro com a venda de um jogador. Só que o Inter recusou. E não teve nem conversa. O Inter recusou prontamente. E aí eu falo pra vocês, meus amigos,
O Flamengo ameaçou agora colocar... Ameaçou não, né? Diz que vai conduzir a FIFA 2 clubes portugueses que estão devendo. E, pelo visto, o Flamengo estava segurando colocar o Inter na FIFA justamente porque tinha intenção com o jogador de lá. Porque o José Botto, ele já trabalhou com o Vitão em outros carnavais aí no futebol. Então ele é um cara que gosta muito do jogador e que tem muita vontade de ter o jogador no elenco. Então o José Botto provavelmente chegou e falou assim, ó, pessoal, vamos dar uma segurada aí que tem um cara ali que ele pode ser bom. Vamos fazer uma proposta. Coloca 6 milhões e traz o moleque pra cá e a gente meio que abate a dívida aí do Internacional. Só que o Inter não aceitou isso. E o Flamengo ainda segue interessado no jogador. Agora eu vou falar pra vocês uma coisa, meus amigos. 60 milhões de reais no Vitão. A gente tem opções melhores aí fora do mercado nacional. Por valores mais baixos que esses. Eu não acho que ele é um atleta bom. Não acho. Ah, Vitão vai chegar no Palmeiras. Não gostaria. Obrigado. Obrigado. 60 milhões? O Inter tinha que aceitar os 4 milhões e o Flamengo, sei lá, tinha que colocar 2 milhões pra talvez valer a pena. Porque é aquele negócio, né? Quando você negocia com gente que tá devendo, você tem que tentar... Você tem que tentar mexer os pauzinhos ali pra levar menos prejuízo. Então seria uma forma do Flamengo levar menos prejuízo. Ainda colocar 2 milhões ainda em cima do cara. Os 4 milhões mais 2, 6 milhões. Agora, 60 milhões? Nossa. Ah, mas o mercado tá inflacionado. Mas você é louco. Bota inflação nisso então, hein? Bota inflação nisso. Eu não acho que ele vale tudo isso, não. Uma coisa é você trazer o cara ali. Ah, ó, tinha uma dívida aí, a gente fez um rolo lá e... Outra coisa é você falar assim, ah, a gente perdoou aí uma dívida de mais de 20 milhões de reais e ainda colocamos mais 40. Porra, mais 30, né? Não é 60 milhões, é 50 milhões. Mais 30 milhões, pô. Aí não dá. Aí não dá. E assim, eu acho que os clubes brasileiros que vendem jogadores para outros clubes brasileiros e você já vê que não existe ali uma boa vontade na negociação e no fluxo de pagamento, é FIFA. Recorre à FIFA. Vai pra cima com um transfer ban com os caras. Vai começar a ter que fazer. Ô, gente, o Brasil tá uma terra sem lei. A gente não tem nem lei na nossa sociedade aí. Vocês estão vendo aí fora como tá as coisas nas ruas. No futebol, a lei também é só matérias jornalísticas, é só sensacionalismo e nada acontece. Então leva pra FIFA, dá um transfer ban nos caras logo, porque pelo menos é alguma coisa. Porque senão os caras vão continuar contratando. Pelo menos quando você dá um transfer ban nos caras, os caras dão aquela, opa, arriada, sabe? E aí eles são obrigados a ir lá e pagar um boleto rapidinho pra poder liberar o fluxo. Não é assim que funciona? Quando você tá na sua casa e você começa a dever alguma coisa, não chega uma cartinha? Então, mano, deixa chegar a cartinha na porta dos caras. O CSK, né, aumentou a proposta para contratar o Lohan no Flamengo. Eu já venho criticando várias vezes aqui essa proposta. Os caras queriam contratar por 4 milhões, 5 milhões de euros. Na minha opinião, o moleque é um moleque que vale muito mais que isso, pelo menos, né? É um moleque que foi decisivo no Mundial aí. Então, cara, tem que cuidar, tem que lapidar mais. Ah, ele não tá preparado, mas tem que lapidar mais. Mas o CSKA já tá vendo o valor nele. Tem zagueiro, né? A gente trouxe aqui que o Flamengo estava interessado no Vitão do Inter, aí depois o Inter negou a proposta, o Flamengo fez proposta de novo, né? Cara, o Inter negou, cara. E lembrando, né? O Inter deve pro Flamengo o Thiago Maia, né, cara? Quis fazer uma jogada de vender o Thiago Maia pro Santos e pagar e ficar com a diferença. É um louco, né, velho? E agora, o Flamengo tinha oferecido 10 milhões de euros pro Inter pelo Vitão. Mas aí, cara, ia bater na dívida o Thiago Maia. Mas o Inter não, beleza, não, mas o valor é 14 milhões. Vocês pagam 10 e aí mais 4 pelo Thiago Maia. Tipo, não paga mais nada, nós não precisamos pagar o Thiago Maia. Desconta 4 milhões. Olha que loucura, velho. Aí o Flamengo recusou, né? É óbvio, né, cara? Então, mano, o Inter tá muito sacana, cara. O Inter, a gente fala muito do Corinthians, mas o Inter tá na mesma situação, viu? Tá na mesma situação, complicado, né?
Ó, a recusa do Internacional, segundo o VamosFutebol.com aqui, agravou a tensão entre o Inter e o Flamengo. O Flamengo demonstrou insatisfação com a falta de pagamento do Thiago Maia e a negativa do negócio com o Vitão gerou mais desconforto ainda. E apesar disso, o Flamengo mantém a negociação em aberto, mas sem intenção de aumentar a proposta, conforme falou aí o Vene Casagrande. Procede, tem chance de acontecer. Alan, na quinta ou sexta da semana passada, durante o programa, vocês me questionaram sobre essa possibilidade. E aí, o Cruzeiro pode entrar na parada? Eu mandei mensagem pro Alexandre Matos. O Matos é muito próximo do pai do Neymar, eles têm uma relação boa e tal. E a resposta do Matos foi: esquece, não vamos atrás desse nome, não tem nada. O que se sabe é que o Neymar já tem um acordo fechado com o Santos, tá? Salário, tempo de contrato, como é que ele fica até junho, que é quando acaba o contrato no Al Hilal. Agora o Santos e o Al Hilal acertam os últimos detalhes de um empréstimo até o meio do ano. Internacional que está devendo ao Flamengo, diga-se de passagem, mas pelo que estamos acompanhando aí, o Internacional não está nem um pouco acanhado dessa situação, pelo contrário, porque virou uma coisa normal no futebol brasileiro, né, minha gente? Não paga, pago quando eu puder. Estou devendo mesmo, pago quando puder. Isso virou uma coisa rotineira no nosso futebol. Então o Internacional não está muito acanhado com isso, não. E meio que deu uma esnobada na proposta do Flamengo, que queria colocar aí essa jogada da dívida no meio para o Flamengo pagar 6 milhões de euros e tal, mas o Internacional não quis. O que o Flamengo queria mesmo era o seguinte: 10 milhões de euros, mas vocês devem 4, beleza? Limpa os 4 e me vende ele por 6. Para o Internacional seria um bom negócio, né? Mas o Inter parece que não se animou, não. Então o Vitão fica em compasso de espera. Outro nome que está sendo muito falado, Danilo. A imprensa europeia está informando que o Danilo está muito próximo de ir para o Napoli, que, aliás, nós sempre falamos aqui, era o primeiro objetivo dele, permanecer na Europa. O Rio, só um milagre. Muito difícil, porque a temporada está no meio, o Arsenal está bem posicionado na Premier League, está disputando o Champions League. Ele é um jogador que ainda é muito importante no Arsenal. Então, assim, ele não é titular, mas ele é aquele reserva que está sempre jogando. Você pode ver aí que o número de partidas dele é bem elevado. E o Arteta conta com ele. Ele é um grande jogador, ele é um líder do grupo. Então, tirar o Jorginho agora de lá, muito difícil. No meio do ano, pode ser, porque ele vai ficar sem contrato, porque o Arsenal não vai renovar com ele. A Arábia Saudita está de olho nele. E aí entra muita grana, fica difícil competir, a não ser que ele queira realizar um desejo de jogar no Brasil que ele nunca jogou aqui, né? Profissionalmente. Ele saiu de Imbituba, Santa Catarina, e já apareceu lá no Hellas Verona, na Itália, né? Lá que ele começou a carreira dele. O Jorginho nunca jogou aqui no futebol brasileiro. Então, realmente são negociações bem complicadas. E o Flamengo está focando realmente na contratação deste zagueiro. E o Vitão é o nome do momento. Embora, é claro que tem que ser feito tudo com muita cautela, mas o Flamengo ontem mostrou um zagueiro que realmente tem muita qualidade. É um menino de 18 anos, mas que você percebe que ele é diferente. Ele tem uma qualidade realmente muito boa. Estou falando do João Vitor, né? Estou falando de zagueiro, porque tem um lá no meio-campo também que é outra fera, chamada Pablo Lúcio. Então, de repente, esses meninos no elenco do Flamengo vão começar a ganhar espaço e oportunidades, até porque o treinador conhece bem eles, trabalhou com eles e eles podem ganhar espaço. Mas o Flamengo quer ter um zagueiro mais experiente, porque o Cleiton, que inclusive o Cleiton é o seguinte, né? Ele estava no Nordeste, aí ele veio para o Rio de Janeiro, aí ele foi para Orlando, aí chegou lá na Flórida
Ele jogou ontem o segundo tempo, aí ele voltou para o Brasil, desembarcou aqui, já foi para São Luís do Maranhão, tá uma loucura. Milhão, Mengão é sonho ou pesadelo? Fala, João. Ô, Marcos, o Neymar, o Flamengo era uma possibilidade para ele diante de tudo que o Neymar falou. O Neymar sempre se posicionou. Eu tenho um dia vontade de jogar no Flamengo. Ele já apareceu várias vezes com a camisa do Flamengo. Só que o Flamengo, que tem o Marcos Mota, que é um cara muito ligado ao Neymar, que foi representante do Neymar muitas vezes ao longo da carreira, tratou dos contratos do Neymar e que hoje faz parte da administração do Flamengo, né? Ele cuida da parte administrativa do Flamengo. O Marcos Mota é o elo de ligação do Flamengo com o Neymar. Mas o Flamengo não avançou para fazer uma proposta pelo Neymar. O Santos está se movimentando e já tem um acerto com o Neymar. Só falta o Al Hilal liberar isso. O empréstimo de Neymar para o Santos até o meio do ano. Neymar considera que voltando a jogar no Brasil nesse momento, até o meio do ano ele consegue recuperar a sua forma física. Nunca teve nada assim do Flamengo ir para o Neymar e fazer uma proposta para ele, né? O que teve é o Neymar sempre manifestar desejo de jogar no Flamengo publicamente e o Marcos Mota, que é um cara que é ligadíssimo ao Neymar. Faz parte da trajetória do Neymar. Foi representante do Neymar em várias negociações ao longo na carreira, né? Vamos lá. Não vou responder para você. Rivaldo ou Neymar? Primeiro que a polêmica, ela não foi essa. Tem muita gente confundindo. Rivaldo ou Neymar, quem é melhor? Não é isso. O Romário perguntou para o Neymar no lugar de quem ele jogaria na seleção de 2002. E o Romário deu 3 opções. Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. Aí ele falou, auge por auge, acho que eu jogaria no lugar do Rivaldo. Eu gravei um vídeo aqui no canal dizendo o seguinte, o Rivaldo, ele foi um jogador, um camisa 10 de seleção brasileira, que foi o melhor jogador do Brasil em 2 Copas do Mundo seguidas. Numa ele foi vice-campeão e noutra ele foi campeão. Em 98 e em 2002, o Rivaldo foi o melhor jogador brasileiro naquelas Copas, na minha opinião. E ele é um cara que é muito pouco valorizado aqui no Brasil. Então, assim, o Neymar, eu acho que ele foi melhor do que o Rivaldo. Mas em termos de seleção brasileira, embora seja o maior artilheiro, né? Recentemente ele atingiu esse posto, né, em partidas oficiais, o maior artilheiro em partidas oficiais na seleção brasileira e tal. O Neymar merece todo o respeito, mas em termos de seleção brasileira, o Rivaldo, o que jogou com a camisa da seleção brasileira e principalmente em Copa do Mundo. Então, eu acho o seguinte, o Neymar foi melhor como jogador, mas ele não jogaria no lugar do Rivaldo nas seleções que o Rivaldo jogou. Do Flamengo, ele também recebeu ofertas aí do Napoli Santos. A esposa do Danilo pressiona para ele retornar ao Brasil, está com 33 anos, ele terá que definir aí o futuro entre futebol europeu e brasileiro, está saindo mesmo da Juventus, e apesar da saída da Juve, o jornalista Vene Casagrande publicou que o defensor ainda está bem longe do Flamengo. Já o GE trouxe que a diretoria rubro-negra desistiu do Vitão e segue com o Danilo como um dos seus principais alvos. Tá? Então, o Vene diz que o defensor ainda está bem longe do Flamengo, o Danilo, apesar de ele estar rescindindo lá com a Juventus, e o GE, que a diretoria do Flamengo desistiu do Vitão e segue com o Danilo como um dos principais alvos. É órfão no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com a chegada dos jogadores do Flamengo após a pré-temporada nos Estados Unidos. Chegando os primeiros jogadores do Flamengo ao Rio de Janeiro, Gonzalo Plata é o primeiro jogador a chegar.
depois Eric Pulgar, Charlie Alcaraz, que jogou até improvisado como centroavante. São os primeiros jogadores do Flamengo a retornarem ao Rio de Janeiro. Gonzalo Plata e Eric Pulgar. Ali o Charlie Alcaraz com a sua mochila com o número 22, atendendo aos torcedores, ó. Gonzalo Plata tirando foto com os torcedores. Vamos ver se o Charlie também vai. Ali é o Eric Pulgar também, Charlie Alcaraz. O zagueiro Cleiton, que foi de última hora para os Estados Unidos, estava com o time do campeonato estadual, mas devido ao retorno antecipado do Léo Pereira, foi chamado pelo técnico Felipe Luiz. Mais jogadores do Mengão chegando por aqui também. Os crias do Mengão. O goleiro Matheus Cunha, que contra o São Paulo foi o capitão no segundo tempo. O Coringa Gerson, Michael. Fala, Coringa, tudo bem? Boa tarde. Everton Araújo também por aqui. João Carbone por ali. Grande atuação também do João Carbone contra o São Paulo. Agora sim é o Carbone. Os jogadores do Mengão chegando aí, ó. Vai rolar aquela carona, hein? Coringa, o 10 rubro-negro, volante Alan também por aqui. O jogador da base parece o Léo Nanete, né? É o Léo Nanete, camisa 56 na mala, parece ser o goleiro Léo Nanete, que foi opção no banco. Acabou não sendo utilizado pelo técnico Felipe Luiz contra o São Paulo, mas tá ali, ó, também. Professor, o técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Boa tarde, Felipe. José Boto também por aqui. Boto, Diretor técnico do Flamengo. Boto, fala com a gente um pouquinho. José Boto não quis falar com a gente. Olha o nosso Dudu Coimbra aí. Confirmou aí o retorno que parecia improvável para o futebol brasileiro quando a gente trouxe aqui que Flamengo e Santos tinham chance, zoaram, brincaram, falaram que era loucura. Eu falei que ele queria voltar para Flamengo ou Santos. Ele depois deu entrevista para o Romário falando isso. E a gente trouxe também que o próprio patrocinador do Flamengo, que queria ajudar, falou que a maior probabilidade, até pelo patrocinador do Neymar ser o mesmo do Santos, era ele ir para o Santos. E está acontecendo aí, né, o sonho dos torcedores lá do Santos sendo realizado. Vai para o clube lá paulista, né, da Baixada Santista, de acordo aí com o Diário do Peixe. A gente trouxe isso ontem, agora estão confirmando outros jornalistas. O jornalista Germán Garcia Grova, especialista no mercado de transferências, trouxe aí também que ele está saindo do Al Hilal aí por empréstimo, retorna então ao futebol brasileiro agora para 6 meses de empréstimo. Então, o Neymar, o anúncio será feito nos próximos dias, o acordo já está formalizado e confirmou aí também, então, que o Neymar deve ficar por 6 meses e depois ele vê aí como é que vai ser, acaba o contrato dele lá, o Al Hilal paga uma parte ainda dos vencimentos e aí depois a gente não sabe como é que vai ser, mas a gente sabe que, ele vai jogar o Mundial por algum outro clube, vai jogar pelo Flamengo. A gente falava de contrato de contrato multiclubes, né? 6 meses num clube, depois 6 meses no outro. Com o Santos ele fica 6 meses. Dá tempo de jogar depois o Mundial do Flamengo? Eu acho difícil, tá, gente? Eu acho que vai acontecer e é natural isso. Ele não joga o Mundial, ele fica no Santos, ele renova depois o contrato. Acabou o contrato de empréstimo, aí ele assina um contrato definitivo com o Santos. Essa é a realidade, tá? Então, se aproxima da contratação de Danilo, o jogador está rescindindo o contrato com a Juventus e a Raíza Simplício trouxe agora a notícia que ele escolheu o Flamengo. Olha só, hein? Danilo escolheu o Flamengo. A gente vai trazer todas as informações aqui agora e também muitas outras informações para você que acompanha aqui o canal Paparazzo Rubro Negro. A gente chega com um oferecimento da Mileses Esportes. O Flamengo aí deve ser o destino do Danilo, tá? Reviravolta, hein? Reviravolta porque teve jornalista dizendo que estava muito distante, que ele não iria vir mais para o Flamengo, estava cada vez mais distante do Flamengo, não estava nem perto de acontecer. A Raíza Simplício, a gente trouxe, o GE trouxe, agora a Raíza Simplício traz que o Danilo escolheu o Flamengo. Agora ela confirma uma informação fantástica que o Danilo escolheu o Flamengo. A esposa já convencia ele a voltar para o Brasil e ele escolheu o Flamengo para jogar no Brasil. Então tinha equipe interessada nele, o Napoli da Itália, nada disso. Ele escolheu o Flamengo, tá? Então eu vou pegar aqui a notícia
da Raíza Simplício, ela jogou já em tudo quanto foi lugar, né? Já tá na Goal, tá também no X. Olha, a Raíza Simplício postou, tá? Danilo escolhe Flamengo e trabalha na rescisão de contrato com a Juventus. O jogador decidiu voltar ao Brasil para defender o time rubro-negro. Ou seja, agora a decisão é dele, ele já sabe do interesse do Flamengo. O Flamengo só esperava a sinalização positiva do Danilo para fazer a proposta para ele. Agora já deu a sinalização, Danilo já sinalizou que quer voltar ao Brasil e jogar no Flamengo. Olha, a notícia da Raíza Simplício, o que aconteceu? Danilo escolheu o Flamengo, o zagueiro de 33 anos decidiu voltar ao futebol brasileiro para defender o time rubro-negro. O staff do atleta trabalha junto à Juventus pela rescisão de contrato, que deve acontecer nos próximos dias. Danilo tinha ofertas do Napoli e do Santos, além de contato de outros clubes no futebol europeu, mas ficou balançado com a procura rubro-negra. O técnico Felipe Luiz e Alexandro, amigo de longa data do jogador, tiveram um papel importante nas conversas. Tá? O Alexandro, que o Felipe já falou que ajuda muito, o Alexandro falou que ajuda o Felipe, inclusive tem o pensamento parecido com ele, né? São jogadores aí que tiveram anos de seleção brasileira e que com certeza estão se ajudando aí. Mais uma vez o Felipe Luiz trabalhando na missão de trazer um jogador para o Flamengo, com o Danilo não é diferente. Com as saídas de Davi Luiz e Fabrício Bruno, o Flamengo então foi ao mercado em busca de um zagueiro e viu em Danilo uma oportunidade de mercado. O jogador estava fora dos planos do técnico Thiago Motta, que decidiu abrir mão do atleta ainda nesta janela de transferências. Danilo, que teve namoro com o Flamengo em outros momentos, ficou balançado com a oportunidade de defender o time carioca. José Boto procurou o staff do jogador, como antecipado aí pela Goal, e deixou claro o desejo de contar com o capitão da seleção brasileira. A Monique Danello também, TNT Esportes, trouxe isso. A gente estava falando aqui, o GE também, que não tinha encerrado o desejo de contar com o Danilo. Hoje cedo a gente trouxe, inclusive. Então a informação correta era da Monique Danello, da Raíza, a nossa informação também. O Flamengo buscando a contratação do Danilo. A gente, inclusive, entrevistou o José Boto no treino do Flamengo, aqui em Gainesville, na Flórida, e ele não descartou a contratação do Danilo. A gente perguntou, ele despistou e ele em momento algum descartou, ou seja, tinha alguma coisa realmente. O staff do Danilo discute com a Juventus a rescisão do contrato, o que deve acontecer então nos próximos dias. O jogador defendeu o time italiano por 6 temporadas e se tornou ídolo do clube. No total, 213 jogos com 9 gols e 14 assistências. Além disso, ele passou por uma transição e hoje atua como zagueiro. Ele sempre foi mais defensor do que atacante e ainda assim teve 14 assistências e 9 gols. Na Europa, ele defendeu o Porto, Manchester City e Real Madrid. No Brasil, defendeu o Santos e agora deve defender o Flamengo. Está muito perto aí de defender o Flamengo. Tá? A questão aí do Danilo vir pode fazer com que o Jorginho não venha, por serem 2 jogadores de 33 anos e o Boto quer reduzir a idade do elenco? Eu acredito que não. Essas podem ser as 2 contratações de jogadores experientes, pontuais, e a partir daí o Flamengo buscar só jogador mais novo, né? Essa é a realidade. Então, o Pablo Rafael Rua trouxe que o Danilo estava dividido entre o amor e a razão. Apesar de ser flamenguista, o lateral tem uma proposta do Napoli na mesa. O defensor está ciente que seria a última oportunidade de jogar na Europa. No entanto, vinha sendo pressionado pela família para aceitar a proposta do Flamengo. Bem que parece que agora o lateral está voltado a aceitar a proposta como zagueiro. Toda a negociação tem aval de Felipe Luiz, que já conversou com o atleta. Mais um aí que traz a mesma informação. Informação também com o jornal Fla 10. Agora, a situação é a seguinte. O que chega é que o Flamengo fez um contato, mas a proposta para valer mesmo o Flamengo ainda iria fazer, né? Esperava uma sinalização positiva do Danilo. Eu também não sabia que ele era flamenguista, né? Para mim, eu não tinha ideia que ele pudesse ser flamenguista, mas se tá trazendo a informação. Olha, a gente também teve mais cedo aí a informação do Lohan no mercado da bola aí, importante a informação do... E não é para o Flamengo, como muita gente mencionou aí, o Neymar está próximo de ser emprestado ao Santos, empréstimo de 6 meses. O site Diário do Peixe, que acompanha o dia a dia do Santos, que tem informações lá sempre certeiras, informou isso, que o negócio está próximo de acontecer e o Neymar ser emprestado ao Santos. Vale ressaltar que o Jorge Jesus não conta com o Neymar, já mencionou que fisicamente falando. Então, gente,
o Flamengo quer de qualquer jeito atravessar o Santos e contratar o Neymar. Isso mesmo. Ele está disposto a pagar um salário milionário para o Neymar, equivalente a 3 milhões por mês para o craque. E muita gente está já acreditando nessa situação. Isso porque começaram a comparar, né, Neymar, nessa contratação, suposta contratação do Neymar no Flamengo, com o que aconteceu com ele, o Ronaldinho. Isso, Ronaldinho Gaúcho, né, que aconteceu em 2011, né? Já estava tudo certo para o Ronaldinho Gaúcho e para o clube do Grêmio, né? E aí, o que aconteceu? O Flamengo atravessou e ele, o Ronaldinho Gaúcho, acabou jogando sim, assinando ali o contrato com o Flamengo. E aí as pessoas começaram a relembrar, né, até da apresentação ali de Ronaldinho no Flamengo, né? E o Flamengo, né, com o presidente na época, né, Patrícia Amorim, que anunciou oficialmente a chegada de Ronaldinho, né, Gaúcho ali na Gávea, né? E na chegada foi aquela euforia, né? Porque todos estavam esperando que o Ronaldinho fosse para o Grêmio. E aí o Neymar vai passar por essa mesma situação, será? Só que tá aí essa pergunta no ar, né? Quanto o Neymar deixa de receber caso saia do Al Hilal? Que já tá certo, que ele vai sair porque o Jorge Jesus não quer mais o Neymar lá, né? Então, ele pode abrir mão de 80 milhões de euros para rescindir o contrato que tem com a equipe agora. Então, gente, já viu, né? Diz que o Jorge Jesus já tirou o atleta dos planos dele. Então, tudo pode acontecer, né? Então, o chapéu do Flamengo no Grêmio por Ronaldinho pode se repetir agora com o Santos, né? Então, muitas pessoas estão aí comparando, né, o que aconteceu com o Ronaldinho e o que poderá acontecer com o Neymar. É possível imaginar o Rio de Janeiro parado para receber o Neymar no Flamengo, assim como aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho em 2011? Gente, fica aí aquela pergunta que não quer calar. E aí, o que vocês acham disso? Neymar no Flamengo seria um sonho mesmo? Será que realmente os dirigentes, né, vão pressionar tanto o Neymar a ponto dele desistir do Santos e vestir o manto sagrado? Deixa a opinião de vocês nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. Obrigada por ficar comigo até o final do vídeo e até o próximo vídeo, nação.